Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre um momento muito especial que a gente vai ter nesse final de semana, mais especificamente no domingo aí, dia 13 de novembro de 2022. O que a gente tem aí para esse dia? Primeiro que a gente vai ter um grande triângulo de água ocorrendo no céu. E sempre que a gente fala dos signos de água, como Peixes, Câncer e Escorpião, a gente está falando de emoções profundas, emoções principalmente relacionadas ao passado, porque a gente tem aqui a Lua vai estar domiciliada, poderosíssima, cheia no signo de Câncer. A Lua, como muitos de vocês sabem, representa memórias do passado, acontecimentos do passado, a primeira infância. Mas muita gente não sabe que o signo de Peixes também tem relação com o passado. Para quem acredita em vidas passadas, o signo de Peixes nos remete a esse lugar que é meio nebuloso, que está meio que apagado da nossa memória, né? Para a gente poder resgatar as coisas que a gente precisa resgatar aqui nessa vivência. O signo de Peixes nos remete a esse passado de outras vidas. Para quem não acredita, e também o signo de Peixes representa os acontecimentos que estão no inconsciente, ou seja, aquilo que foi meio que apagado da nossa memória, lá do nosso passado, aquilo que fica guardado nesse subconsciente, são as águas que ficam por baixo do consciente, é como se tivesse um universo todo sensível e delicado abaixo dessa consciência, e essa força que vibra desse subconsciente é muito poderosa, porque geralmente é aí que estão os gatilhos, que estão as questões que a gente precisa ir trabalhando a fundo, mas antes a gente precisa fazer um mergulho profundo. E esse mergulho profundo acontece quando a gente chega com a energia escorpiana, com as águas escorpianas, que é quando a gente faz esse mergulho, que é quando a gente olha para as sombras. Se a gente tem a possibilidade de fazer esse mergulho com o sol iluminando esse lugar meio sombrio, como eu falei no vídeo do sol no signo de Escorpião, que o sol, quando entra em Escorpião, ele ilumina as sombras, ele traz questões que a gente às vezes não quer ver à tona, tabus que a gente evita olhar, que a gente evita falar, que a gente evita refletir sobre. Então, o sol está iluminando este lugar onde as sombras estão guardadas. Então, aquilo que está no escuro do nosso inconsciente pode vir à tona. E principalmente porque Júpiter também está aí no signo de Peixes retrógrado, mais uma vez remete ao passado e também pode trabalhar com questões de crenças bem cristalizadas ou bem inconscientes que estão guardados nessas áreas profundas do nosso ser. O signo de Escorpião, ele tem um poder incrível de fazer a gente ver coisas, de dar pra gente um olhar de raio-x. Sabe aquele óculos, aquele binóculos de visão noturna? É mais ou menos isso. Quando a gente entra nessa energia escorpiana, mesmo com tudo escuro, a gente ainda consegue ver os movimentos pelo calor do corpo e coisas do tipo. Então a gente recebe esse olho mágico, né? Essa visão mágica para a gente poder resgatar questões profundas da nossa alma. Então, se a gente está com uma lua cheia chegando aí no signo de Câncer nesse final de semana e a gente tem esse grande triângulo sendo formado, a possibilidade da gente resolver questões do passado está muito poderosa. E o interessante é que a gente tem que olhar para Plutão que é o regente de Escorpião, e Plutão está no signo de Capricórnio, simbolizando que velhas estruturas, principalmente relacionadas a crenças, essas estruturas elas podem ser dissolvidas pelas forças piscianas, pelo planeta Netuno, pelo planeta Júpiter, e nós temos o Marte também, que é o outro regente de Escorpião, que está retrógrado no signo de Gêmeos, que também faz um trocadilho aqui, né, bacana com Mercúrio. Mercúrio está no signo de Escorpião também. Então, juntando todas essas informações de Marte aí em Gêmeos, retrógrado, e Mercúrio em Escorpião, a gente está com a nossa mente consciente muito ativa para a gente olhar aquilo que a gente não conseguia ver. Lembrando que quando um planeta ele está retrógrado, ele mostra as coisas para a gente por um outro ângulo.
do avesso às vezes. Como ele está sempre indo para frente, quando ele volta, a gente enxerga o outro lado da coisa. Então a gente pode entender muitas coisas por um outro prisma, por uma outra perspectiva. E no momento que a gente compreende isso, porque a gente está falando de Mercúrio e a gente está falando de Marte, o planeta da ação, o planeta que incentiva a gente a fazer alguma coisa. Se eles estão nesses signos, né? Se está aqui, Marte está no signo de Gêmeos, que remete à mente consciente, ao cognitivo, a capacidade de assimilar e entender as informações ao nosso redor. E nós temos Mercúrio em Escorpião, que está ali ajudando a gente a decodificar informações bem complicadas e bem difíceis. Isso significa que a gente está com tudo para conseguir compreender aquilo que neste momento você está pronto ou pronta para entender. Então é um mergulho profundo que a gente pode fazer nesse fim de semana, mas ainda assim é um mergulho profundo aonde a gente vai chegar nesse mundo inconsciente, nesse universo subconsciente. A gente pode trazer informações lá de baixo e trazer para a superfície e trazer para a consciência. E não só trazer para a consciência, mas compreender, ver de uma outra forma, entender os porquês das coisas. Por que os porquês das coisas? Porque Júpiter está junto. Júpiter é um grande indagador. Ele é aquele que questiona, que procura entender o porquê que as coisas são assim. É o filósofo, né? O filósofo é aquele que olha para um contexto, para uma questão complexa e ele quer entender aquilo. Ele quer saber de onde vem, por que veio, para onde vai, como deixou de ser, por que deixou de ser, mudou ou não mudou, transformou ou não transformou. Ou seja, Júpiter é o grande questionador do zodíaco. Então a gente também está com essa capacidade de entender esses sistemas de crenças, né? Porque Júpiter também fala sobre crenças, esses sistemas que foram construídos tijolo por tijolo ali há muito tempo, que cristalizou e que a gente tem a possibilidade de dissolver. Aí vocês me perguntam assim: Débora, então quer dizer que agora, nesse final de semana, eu vou ter uma iluminação e todos os meus problemas, todos os meus traumas vão vir à tona e eu vou entender e eu vou conseguir solucionar? Na verdade, não é assim, né? A gente tem que entender que aquilo que você está pronto ou pronta para resolver vai vir à tona, tem a possibilidade de vir à tona. Às vezes você querendo, conscientemente, indo lá, buscando, ou às vezes de forma inconsciente. A vida vem e traz alguma questão para você que você vai ter que olhar para isso. Mas o importante é a gente entender que a gente está com um triângulo de água acontecendo no céu. Esse triângulo, ele é muito mágico. Ele é uma bênção que a gente pode aproveitar. Claro que os trígonos, eles podem ser aproveitados ou não, porque é uma energia que flui muito livremente e também pode ser utilizado de forma sombria. Os caminhos se abrem, né? Porque os trígonos são caminhos abertos, são vias que estão livres para você fazer o que você quiser ali, só que depende do que você tem dentro também. É muito importante nesse período, nesse fim de semana, a gente tomar cuidado para não entrar numa bad também, para não entrar em uma fossa danada, em ficar remoendo questões, porque dependendo do que você tem dentro, do que você está sentindo, de como está o seu estado de espírito, esses caminhos abertos podem levar você para um fundo do poço também. Então, é importante a gente ter consciência que essa energia que está no céu está trazendo para a gente a possibilidade da gente olhar para as questões, para a gente fazer esse mergulho, mas evitar ao máximo se vitimizar diante dessas lembranças ou dos acontecimentos ou das sensações que você vai ter ali. O que vale nesse momento é a gente olhar aquilo que está nos envenenando, aquilo que está nos fazendo mal. Quais são os sentimentos, quais são as lembranças, o que foi que aconteceu no seu passado que de repente está te travando, está te impedindo de evoluir, de crescer, de ser livre, de abrir espaço para o novo. Porque um outro ponto que está ocorrendo aqui é a oposição de todos esses planetas aqui, olha, para Urano em nó do norte, no signo de Touro. O objetivo maior desse grande triângulo de água é a gente encontrar
o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa estabilidade, um lugar seguro, um lugar belo, onde a gente consiga respirar, onde a gente se sinta bem de novo, onde a gente sinta simplicidade na vida, onde a gente possa se nutrir com bons pensamentos, bons sentimentos, valores que valham a pena, né? A gente se alimentar com esses valores, olhar para o lado bom da vida. Então a gente entra nesse mundo meio sombrio, meio difícil, meio inconsciente, a gente vai mexer com questões talvez delicadas, mas lembre-se, o objetivo é a gente ir para Touro, é a gente sair daquele limbo, é a gente conseguir enxergar a luz, é a gente trazer a paz, a harmonia de volta, ver a beleza na vida. Então, se a gente ficar preso e remoendo ou revivendo aquelas histórias do passado, isso pode prejudicar a gente e acabar envenenando mais ainda a gente. O interessante da gente passar por esses processos de cura é entender que a gente vai lá no Nó do Sul aqui, a gente mergulha, a gente vê, a gente pega aquelas informações, assimila tudo, colhe o que é importante, Vênus, a gente colhe aquilo que é importante e foge dali, sai fora dali, porque se a gente ficar ali alimentando aquilo, ou relembrando de tudo, ou se apegando aquelas dores, porque muitas vezes a gente se vicia em dor, a gente se vicia em sofrimento, a gente se vicia em crises. Se a gente fizer isso, a gente não consegue sair dali. Então, se isso acontecer com você de forma inconsciente, se você perceber que você está entrando num universo profundo, onde coisas delicadas estão vindo à tona, mesmo que você não queira, no momento que você perceber que você está assim, opa, já olha para o seu norte aí, já olha para esse Nó do Norte em Touro, para Urano, chamando para reforma, para mudança, para encontrar novos caminhos, para fazer diferente e sair dali. E o importante é a gente entender que o signo de Peixes, ele é maravilhoso para a gente poder conseguir desapegar de sentimentos, de rancores, de raiva, de ódio, de sentimentos mesquinhos que a gente às vezes guarda. Porque o signo de Peixes é um signo que traz para a gente uma consciência universal, uma consciência de que não existe só esse planeta, que não existe só essa realidade, que a gente não vive só nesse tempo e nesse espaço. Algumas pessoas acreditam que vivem em mundos paralelos ao mesmo tempo, outras pessoas acreditam que estão aqui resgatando coisas do passado e que tudo que acontece tem um porquê, e assim vai. E o signo de Peixes, ele consegue trazer pra gente uma percepção do que está acontecendo e amenizar o peso daquilo, porque junto com Júpiter ainda por cima, domiciliado, a gente tem Netuno e Júpiter. Os dois regentes do signo de Peixes estão dentro de Peixes. E esses vão fazer parte desse grande triângulo. Deixa eu limpar aqui para vocês que já está ficando bagunçado, né? Esses vão fazer parte desse grande triângulo também. Então, a gente está com uma facilidade muito grande, né? Uma via aberta que está fluindo aí para a gente conseguir, olha, soltar, desacoplar, dissolver, perdoar. Às vezes aceitar aquilo que já aconteceu e que remediado está. O importante, o que o signo de Escorpião nos ensina? O signo de Escorpião nos ensina que a gente tem o poder de transmutar aquilo que acontece dentro da gente. Marte, que rege o signo de Escorpião também, fala sobre isso. Para você mudar as dores, as crises, as questões mal resolvidas dentro de você, você mesmo tem que agir. Não adianta a gente esperar o outro, porque o outro não vai conseguir curar as suas questões. Você precisa curar. Ah, mas o outro tem que me pedir perdão, tem que me pedir desculpa. Por que você precisa esperar o outro pedir perdão ou esperar o outro passar por um sofrimento assim como você passou para depois você falar, agora sim, agora eu me liberto? Entenda que enquanto você espera o outro, que você projeta no outro a sua cura, o veneno continua indo para você. Você continua envenenando as suas águas internas. E isso reflete em todas as outras áreas da sua vida, porque lembrando que o signo de Câncer e Lua
tem relação com as nossas raízes, tá aqui, né, no fundo. E aqui, olha, um dia, em algum momento, vai chegar no topo da árvore. E isso vai vir em formato de fruto. Então, se a gente tem mágoa, ressentimento, rancor, ódio, tudo isso vai para essa água. Principalmente quando a gente tem a lua ali cheia no signo de Câncer. Uau, que alimento que vão vir para essas raízes. E isso, em algum momento do tempo e do espaço, vai vir para o fruto lá em cima e vai ficar exposto para todo mundo ver. Ou seja, alguma coisa acontece na nossa vida que vai refletir as águas internas que a gente tem. E lá em cima vai vir. O que tem embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é como o que está embaixo. Então não adianta a gente ter essas águas envenenadas por dentro e querer resultados sempre maravilhosos lá fora. Por mais que você esconda, por mais que você guarde, por mais que você mantenha lá abaixo de 7 chaves, aquele segredo, isso de alguma forma, se você alimentar isso aqui nas suas raízes, né, que é o signo de Câncer aqui, que é esse grande triângulo que eu tô falando, né? Isso uma hora vai subir pro topo. E vocês veem que eu tô falando de Capricórnio e vocês veem que eu tô falando de Touro também, que são os opostos complementares aí. E é claro que o oposto complementar de Peixes é Virgem, que fala da nossa saúde mental, da nossa saúde física, do nosso bem-estar também. Se a gente não cura essas questões, a gente também acaba adoecendo. Então, esse final de semana, ele tá incrível para a gente poder trabalhar com essas questões delicadas. E aquilo que você conseguir enxergar, aquilo que for mostrado para você, aquilo que você quiser transmutar, que você quiser transformar, que você quiser diluir, no momento que chegar para você, entenda que existe uma força, uma via aberta aí facilitando demais as coisas se dissolverem, partirem, para que um novo entre. E não por acaso eu trouxe para vocês aqui esse pequeno gráfico muito simples, com perguntas muito simples. Então aqui está, olha, o grande triângulo de cura, que é o triângulo de água, que é esse daqui. A gente pega o signo de Câncer, Peixes e Escorpião. Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês, o passado é essencial quando a gente fala de Câncer, Lua, Netuno, principalmente, e signo de Peixes, a gente está falando do passado. E Escorpião também é um signo que fala do passado, porque geralmente as feridas, os traumas, as dores, as crises já aconteceram. Começou em algum lugar no espaço, lá atrás, mesmo que tenha sido uma hora atrás, mas começou no passado a crise. Então o passado é essencial quando esse grande triângulo de água ele é acionado. Então, o que precisa ser curado no seu passado? Essa é uma questão que de repente você pode ir questionando durante esse final de semana. Sexta-feira, hoje que eu tô gravando para vocês, amanhã sábado e no domingo, quem sabe, algumas revelações não venham. Prestem atenção nos sonhos. Se vocês puderem, deixem um caderninho de anotação ou deixe o celular ali num ponto onde você consiga gravar um áudio. Se você tiver algum sonho, se você tiver algum insight, alguma questão vir à sua consciência, vale a pena você pegar ali seu celularzinho, gravar um áudio ou pegar um papel, um caderninho, anotar aquela informação, porque ali pode ser que tenham informações muito mágicas, transformadoras e alquímicas. Lembrando que o signo de Escorpião é um signo altamente alquímico. Então o primeiro ponto é o que precisa ser curado. Aí vocês me falam assim: ah, Débora, eu não sei o que precisa ser curado, eu não sei por que eu passo por isso, tá tudo no meu inconsciente. Aí é quando você pode usar a energia pisciana e pedir para o seu mestre interior ou para um guia espiritual, para alguém, pedir ajuda, erguer as suas mãos para o céu e falar assim: gente, me ajudem, meus guias, meu anjo da guarda, me ajudem a entender, me mandem um sinal, aquilo que eu estiver pronto ou pronta para enfrentar, mostrem para mim, para que eu saia desse impasse, desse lugar de crise, o que eu preciso fazer, me ensinem, me mostrem, me deem uma dica, me deem um sinal, me ajudem. Pronto, pede ajuda, faz uma oração.
quem sabe não pode ajudar. Um outro ponto que pode ajudar muito é, de repente, você colocar músicas que você costumava ouvir na sua infância, na sua adolescência, porque de repente uma música, um acordezinho que seja, pode ser que acione em você, seja um gatilho para uma lembrança do seu passado. Outro ponto que a gente pode fazer também, para tentar resgatar as questões que a gente precisa trabalhar do nosso passado, pode ser conversando, entrando em contato com pessoas que conviveram com a sua história, que sabem da sua história. Aproveitando que Marte está em Gêmeos, você pode perguntar para um tio, para uma tia, para um parente mais distante, alguma questão que você sabe que lá no fundinho precisa ser esclarecida. Então, é só fazer isso. Quem sabe ali numa conversa, numa mensagenzinha de WhatsApp, de repente não venha à tona alguma questão. Então, o importante é a gente ir em busca dessas questões do passado. E é claro, se alguém tiver alguma outra sugestão, comentem aqui abaixo nos comentários, que de repente as pessoas podem ler e podem seguir a sua sugestão e pode ser que dê certo. Então, se você tiver alguma outra ideia, uma outra opção, uma outra sugestão, fique à vontade, por favor, escreva aqui embaixo, tá bom? Bom, aí a gente vai para o presente. Aí é importante a gente entender o que a gente está fazendo agora, principalmente com aquilo que a gente já tem consciência que está trazendo aquela crise. Então, o que está sendo feito hoje para curar as feridas do passado? Mas, na verdade, o que você faria hoje no presente para curar as suas feridas do passado? Aí é aquilo que remete àquilo que eu falei antes. Como é que você vai agir conforme você for lidando com as questões mais sombrias e difíceis? Você vai agir como uma lágrima que destrói ou como uma lágrima que constrói? Existe a diferença entre a lágrima que destrói e a lágrima que constrói. A lágrima que destrói é aquela que se coloca como vítima daquela situação e tira dela mesma todo o poder que tem de transmutar, de vencer aquela questão. Dá muito mais poder para os outros do que para si mesmo. Essa lágrima é uma lágrima que destrói. A lágrima que constrói é aquela lágrima que a pessoa tem consciência do seu poder pessoal e do que acontece dentro dela. Então, o que está acontecendo dentro dela, se está fazendo mal para ela, ela vai agir para sair daquele lugar de dor, de crise, de sofrimento, vai buscar se fortalecer, dar a volta por cima, superar aquela situação e depois que sair dali, que tiver seguro e colocar a máscara quando o avião está caindo, aí sim vai poder entrar em contato com outras pessoas e ver o que pode ser feito a respeito. Mas antes a pessoa precisa curar as suas águas internas. E essa lágrima é a lágrima que constrói, porque a pessoa entende o quão importante ela é, o quão importante o bem-estar dela, o equilíbrio dela, a paz e o poder interior dela precisam estar fortes para que ela supere e saia dali. Então, como está você nesse presente? Como está você nesse final de semana? Você vai se deixar levar pela lágrima que destrói ou você vai se deixar fortalecer pela lágrima que constrói? Lembrando que a lágrima que destrói e a lágrima que constrói são termos usados no livro O Nosso Lar, de Chico Xavier, tá bom? E aqui eu coloco um outro ponto. Chegou a hora de lidar com as sombras e liberar espaço para novas experiências. Aí é Urano e o nó do norte do outro lado. Esse grande triângulo está trazendo para a gente essa possibilidade de cura para que a gente enxergue melhor e a gente aproveite da melhor forma Urano e o nó do norte. Lembrando que a gente ainda está sentindo essa oposição de Sol e nó do norte. Então a gente precisa liberar espaço de coisas velhas, de quinquilharias, para novas experiências, para novas sensações, novas realidades. E aí eu trago o futuro para vocês aqui. Como você se vê no futuro, principalmente em relação àquilo que te aconteceu e aquilo que te doeu, que te feriu. Como você se vê em relação a isso? E o futuro está relacionado a Urano, que é o regente de Aquário também. E lembrando que Marte está conversando com Saturno, que está em Aquário. E Marte é um dos regentes de Escorpião. Então é como se a gente estivesse desconstruindo sistemas de crenças para a gente reconstruir um novo sistema de crenças, diferentemente da forma que a gente vinha fazendo no passado. Porque Marte está retrógrado, Júpiter e Netuno estão retrógrados, Urano está retrógrado, e todos esses planetas em Escorpião
estão dando pra gente esse mergulho. Então, se você quer desconstruir alguma coisa para construir um novo pilar de crenças para você, ou para você se libertar, lembrando que o signo de Aquário é um signo que liberta, é extremamente libertador. Ele corta as correntes, mas lembrando, liberdade traz também responsabilidade. Não é fácil ser livre, não é fácil ser dono do seu próprio caminho, do seu próprio destino. É difícil porque a responsabilidade cai toda sobre o nosso ombro. Por isso que Saturno rege também Aquário. Mas a gente está com essa possibilidade de quebrar correntes, de romper essas correntes que nos afundam nessas águas profundas, que a gente está ali sufocado, a gente está ali sem conseguir respirar mais, com tantas questões internas mal resolvidas. Então esse grande triângulo de água está mostrando pra gente, olha, a gente tem a possibilidade, com essas vias todas abertas, de trabalhar essas questões profundas. Aquilo que você está pronto para trabalhar, você vai conseguir enxergar. Se você tiver sagacidade, inteligência emocional para lidar com esse processo e não se deixar levar pela lágrima que destrói e saber utilizar a lágrima que constrói, pronto. Aí você se projeta para o futuro, para aquilo que você deseja, para aquilo que você quer ter. Você já começa a montar a sua maquete mental de como você quer estar no futuro. E foca nisso e segura nisso. Aí é o nó do norte aqui junto com Urano. Segura firme nesse seu sonho, nesse seu projeto de futuro. E segue ele, segue reto. E essa é mais ou menos a energia que a gente tem aí para o final de semana com esse grande triângulo de água. E é claro que esse grande triângulo de água pede para que a gente cuide também do nosso campo emocional, sensível e espiritual. Então, esse fim de semana, principalmente domingo, se você quiser meditar, tomar algum banho de erva, acender uma vela para o anjo da guarda ou qualquer outro guia espiritual que você queira. Se você quiser fazer orações, se você quiser se concentrar, meio que de forma artística também, porque peixes facilita muito isso. Então, de repente, muitas coisas podem vir através de um desenho, ou de uma composição, ou de uma arte qualquer que você venha a fazer, de uma escultura que você venha a fazer. Pode ser que ali tenham respostas também, que você tenha ali alguns insights. Então, aproveite esse momento aí também para você entrar em contato com o seu mundo espiritual. Principalmente vale a pena a gente entender que a gente faz parte de um universo todo e a gente é um pontinho de nada no meio desse universo. Existem razões e explicações para tudo isso que a gente está vivendo que a nossa mente aqui na Terra não consegue alcançar ainda. Então é um momento também para a gente confiar em uma força maior, sabe? Que existe um projeto maior, que a gente faz parte desse projeto maior. É muito importante a gente lembrar que a gente não é marionete desse projeto maior, que a gente faz parte do processo, que nós temos o nosso eu superior, que existe uma força superior dentro de nós. O nosso eu está em um nível superior, em algum lugar do tempo e do espaço, e nós estamos aqui trabalhando as questões que precisam ser trabalhadas e resgatando questões que precisam ser resgatadas. Então, no fundo, tudo tem um plano muito bem tramado por nós mesmos, pela nossa equipe espiritual, para os nossos resgates e para a nossa evolução espiritual. Nada é por acaso, e que a gente compreenda que, junto com o signo de Peixes, o que nós vivemos aqui é apenas um grãozinho de areia em todo esse oceano de águas que a gente tem aí, tá bom? Gente, é isso. Eu espero mais uma vez que esse vídeo ajude vocês. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.